Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a você e a sua família. E estamos aqui reunidos, então, para mais uma vez estarmos estudando a palavra do Senhor. E temos aí, na nossa escola bíblica dominical, estudado a revista, né, que traz como tema Começando a Vida Cristã. E, claro, já que nós estamos na vida cristã há um bom tempo, aqui será um tempo de relembrar como foi o início da nossa caminhada cristã, o que aconteceu lá atrás, e na verdade, não somente, amados, o que aconteceu, mas aquilo que precisa estar presente em relação ao que aconteceu. Porque no que diz respeito à palavra do Senhor, ela não são acontecimentos que ficam apenas na história para trás. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, como diz o autor aos Hebreus, e esta palavra, ela continua atuando em nossas vidas e gerando aquilo que tem o Senhor como propósito em nossas vidas. A lição de hoje, então, a número 2, o que significa receber a Jesus, ela trará aqui a nós a lembrança do que foi lá atrás ter entregue a minha vida a Jesus e por que a entregamos, e perceber que, na verdade, aquela entrega, ela é presente em nossos dias hoje. Porque esta vida que levamos, que a temos, ela precisa ser vivida na presença do nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã, que possa realmente nos fazer lembrar aquilo que foi significativo para cada um de nós. Então, quero nesse momento orar pelas nossas vidas. Pai, nos abençoe nesse momento, diante da Tua palavra, nesse tempo, ó Deus, que temos dedicado a, enquanto igreja, nos reunirmos em Teu nome, mesmo nos lares, mas Deus, fazendo isso com a finalidade de realmente nos edificarmos, nos consolarmos pela Tua palavra. Que esta, Deus, traga a devida edificação, o devido consolo, e que o Senhor mesmo, Deus, continue conduzindo assim as nossas vidas diante do Senhor, na Tua presença. Nos ajude, Deus, a lidar com tudo aquilo que ainda estamos passando, que o Senhor nos conceda, Deus, que possamos olhar para além destas circunstâncias que temos vivido, para que possamos continuar tendo a nossa esperança no Senhor. Por isso, nos abençoe nesse tempo, nesse momento, Deus, de estudo da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Azar, por favor. Então, amados, o que significa receber a Jesus? Esta é a pergunta da nossa lição número 2, e quero aqui trazer, você ainda lembra o que significou você ter recebido a Jesus lá atrás? O motivo, por que você o recebeu? Então, nessa reflexão hoje, tentando responder a esta pergunta, eu quero aqui trazer pelo menos 4 respostas que podemos encontrar em nossa lição, quer dizer, uma delas na lição e outras diante do estudo que foi feito. Só um minuto. Então, a primeira delas está em João capítulo 1, versículo 12. Esta é a primeira resposta que encontramos, então, em nossa lição. O que diz aí? Você tem aí na sua revista, você também deve estar agora acompanhando pelo slide, aí na sua TV ou no seu celular. Então, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esta é a ideia de receber a Jesus. Quando você recebe a Jesus, você se torna filho de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. E não éramos, vimos na semana passada, por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, porque o nosso pecado nos distanciou de Deus. Então, a nossa condição hoje no Senhor é a de sermos filhos de Deus. Então, o que significa receber Jesus? Se tornar filho de Deus. Eu quero trazer ainda aqui um significado meu, a minha compreensão, de que receber Jesus é a minha resposta ao crer no que Ele falou
através do que somente Ele pode fazer em mim, ou seja, me dar uma nova vida. Então observe que eu não causo aqui esta crença, mas eu passei a crer pelo que Ele falou. E aquilo que aconteceu na minha vida em relação à nova vida foi gerada por Ele. Porque o texto de João 2 diz: me foi dado poder para se transformar, para me tornar filho de Deus. Então aqui eu simplesmente dou uma resposta, ou eu creio por aquilo que Ele falou. E aquilo que acontece na minha vida, somente Deus pode fazer. E receber a Cristo é entender a ação de Deus na sua própria vida. Quero trazer ainda o que John Piper traz como significado de receber a Jesus, e ele aponta a ideia daquilo que não é receber a Jesus e o que é receber a Jesus no seu livro Finalmente Vivos. São 3, então, as colocações que John Piper faz. A primeira delas, que receber a Jesus significa receber uma nova vida e não uma nova religião. Então, receber a Jesus significa receber uma nova vida e não uma nova religião. Então, isso que significa receber a Jesus para John Piper. Uma segunda definição que ele traz é a ideia de que não é uma afirmação sobre o caráter sobrenatural de Jesus. E sim, diz ele, o experimentar em si mesmo o sobrenatural. Aquilo que somente Deus pode fazer. Isto é o que vai significar receber a Jesus para John Piper. Ele traz ainda uma terceira definição, dizendo o seguinte: não é o aperfeiçoamento da velha natureza humana, mas a criação de uma nova natureza humana. Então, para John Piper, simplesmente não é você mudar algumas coisas em você, melhorar algumas coisas em você, mas, na verdade, não é o aperfeiçoamento da natureza humana, mas a criação de uma nova natureza humana. Isso é o que significa receber a Jesus Cristo. Receber a Jesus, o significado de receber, ele é muito intenso, ele é profundo. E quero trazer ainda uma quarta definição, agora de João, no Evangelho 5. Abram lá suas Bíblias, no versículo 24. João 5, 24. João diz, na verdade, que receber Jesus significa passar da morte para a vida. Olha que significado. Passar da morte para a vida. Então, diz o Evangelho: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha o que João está dizendo. Vou ler novamente. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, entendermos o que aconteceu lá atrás conosco, qual era a nossa condição, aonde estávamos, como estávamos, e olhar para a Escritura e ver aquilo que Deus fez, aquilo que somente Deus pode fazer, é bastante significativo para nós. Precisa realmente fazer a gente entender de que se há comportamentos em nossa vida hoje, que costumamos ouvir como, isso não condiz com a vida cristã, não é assim que Deus quer, é porque na verdade precisamos entender o que foi a intensidade do nosso novo nascimento, o que foi a intensidade do receber a Jesus. Não é um simples gesto, um simples acontecimento. Foi o acontecimento, mas
revolucionário, se eu puder assim usar esta palavra, que um homem pode experimentar na sua própria vida. Porque esta vida agora com Jesus Cristo não é algo tão simples, tão banal, tão assim, não, aceitei Jesus. Não é isso apenas. Mas é aquilo que Jesus, ele gera, ele faz então em nossas vidas. Então aí na sua introdução, na sua revista, então nós temos aí a lembrança, né, nos fazer lembrar da lição passada, dizendo o seguinte: a Bíblia ela deixou claro que você é pecador e precisa de salvação. E isso significa que a solução de Deus para o pecado é Jesus. Então essa é a primeira resposta que você pode colocar aí na sua revista, né, se você ainda não fez. Então a solução de Deus para com o pecado é Jesus. Então se eu recebo Jesus, o meu pecado ele passa a ter uma solução. A minha vida errada, ela passa agora a ter a solução. Então quando aí temos na sua revista, quando o carcereiro lá preso, né, ele se vê angustiado pelo que acontece dentro daquela cadeia, ele achava que Paulo tinha ido embora e Paulo aparece novamente, e aí ele realmente reconhece que aquele homem é um homem de Deus. Aquele homem então pergunta para Paulo: olha, como poderei ser salvo? Aquele homem, diante não apenas de viver como um carcereiro que mantinha os presos, né, ali vigiados, e ele tinha algo, uma necessidade que bateu forte na sua vida, no seu próprio coração. Então aqui o texto diz que a resposta, na verdade, que Paulo deu para ele, quando ele perguntou: o que farei para ser salvo? Então Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Esta foi a resposta. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Então a salvação, ou o que podemos entender a mais pelo que a Escritura diz, que não há salvação fora de Jesus. Não há solução para a vida fora de Jesus. Então abra sua Bíblia aí em Atos 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, se porventura entendemos ou precisamos da salvação, precisamos olhar para o que esta palavra diz, que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu ao qual necessitemos, ou que possamos então ser salvos. É o que então declara Atos 4:12. Então o que nós precisamos entender é que há pelo menos 3 motivos que eu preciso compreender em relação o porquê eu preciso de Jesus. O porquê eu preciso então da salvação. Então o primeiro deles é: Deus, ele trata o pecador que não se arrepende com grande severidade. Eu preciso entender isso. Porque se o meu pecado está lá presente na minha vida e eu não procuro esta reconciliação, eu não procuro o tratamento disto, eu não procuro a cura para com isto, eu não procuro resolver esse problema em minha vida. E eu, quando declarei cura aqui, não entendo a cura como uma doença. Mas o pecado, ele não é uma doença, ele é uma questão que faz parte do nosso caráter ou das nossas atitudes, das nossas ações erradas para com Deus, como para com o próximo, para com o homem, para conosco mesmos. Porque nós nos ferimos nessas direções. Ferimos a Deus, ferimos ao próximo, ferimos a nós mesmos enquanto pecado. E a solução para com o pecado está em Jesus. E por isso eu usei aqui o termo cura, né, do pecado. Então, abra aí Mateus capítulo 25, versículo 41.
Mateus 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que palavra dura, que palavra séria, que advertência, que alerta, porque você simplesmente pode pegar esta palavra e dizer assim: puxa, mas Deus é duro, hein? Deus parece que é cruel, né? Ele vai fazer isso, ele vai fazer esse mal. Na verdade, eu poderia tomar esta mesma palavra e pensar: puxa, que bom que Deus está me alertando. Deus está antecipando ou dizendo para mim: olha, não continue nesse caminho porque isso vai ser ruim para você. Não continue indo nesse rumo porque ele vai te levar à condenação. É como se Deus dissesse para nós, amados, se a gente tentar trazer isso para a nossa vida bem aqui real, você está dirigindo um carro e Deus diz: olha, não ultrapasse o sinal vermelho. É isto. E ninguém briga com o legislador de trânsito. Ninguém se queixa do legislador de trânsito porque por que ele disse isso? Por que eu não posso ultrapassar um semáforo vermelho? Por que eu não posso andar na contramão? Por que eu não posso? Ninguém questiona isso. Bom, há alguns ignorantes que ainda questionam, né? Esse semáforo não deveria estar aqui. Por que essa rua agora se tornou contramão? Infelizmente ainda há pessoas assim. Mas se nós entendermos de que aquele alerta já é uma advertência para que de repente eu repense, eu olhe para o meu modo de viver, eu observe o meu caminho, de que aquele caminho não é bom para mim, então na verdade eu posso tomar esta palavra não como dura da parte de Deus, mas como sendo na verdade louvável, pois Deus já está me orientando, me dando uma outra possibilidade. Então aceitar Jesus como motivo de, puxa, existe algo que será ruim para a minha vida, ele está me alertando. Esta é a ideia desse texto. Um segundo motivo é que só o salvo tem entrada no céu. Só aquele que recebeu Jesus tem entrada no céu, irá para o céu. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 27, você tem aí também outros textos. Então, nós selecionamos apenas alguns. E claro, meu irmão, minha irmã, o seu estudar, né, desse material, dessa revista e a facilidade de você tê-la com você em sua casa, ajuda exatamente para que você tenha essa liberdade, né, de fazer as consultas. Nós não podemos fazer isso aqui nesse tempo, por ele ser curto, e às vezes ficaria muito longo o nosso tempo de estudo. Então você tem a oportunidade de estar avaliando esses outros versículos também, e trago então outros aqui que podem nos ajudar ainda mais a compreender sobre o que o ponto traz, ou seja, só o salvo tem entrada no céu. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É importante que lembremos que Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos que vieram soltando fogos. De longe já se percebia que algo tinha acontecido com aqueles discípulos. Lembrando, Jesus havia enviado os discípulos nas cidades vizinhas para ir evangelizar, para falar às pessoas sobre o evangelho. E o texto diz que eles voltaram alegres, eufóricos, por tudo que havia acontecido, porque eles viram pessoas sendo curadas, porque eles viram demônios serem expulsos, os demônios obedeciam a eles, e eles vieram assim com um relatório extraordinário, maravilhoso. Olha, Senhor, em teu nome fizemos isso, as pessoas isso, os demônios foram embora. E aí Jesus disse: olha, alegrem-se, não porque vocês viram isto, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então esse livro, o nosso nome é escrito no livro da vida quando nós recebemos a Jesus, quando nós cremos em Jesus. Nós ouvimos João dizendo, porque nós passamos da morte para a vida, pelo fato de termos crido em
Jesus. Então ele disse, olha, alegrem-se por isso. Então há um foco, há uma compreensão de que eu só entro no céu por causa de Jesus. Isso precisa fazer parte da nossa compreensão de por que eu recebo Jesus. A terceiro e último motivo é que só o salvo pode servir a Deus. 1 Tessalonicenses 1,19, é interessante esta afirmação, e na verdade, quando a gente lê esse texto de 1 Tessalonicenses 1,9, entendemos o porquê, né? Ele está dizendo isso aqui nesse ponto. Só o salvo pode servir a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, observe algumas coisas aqui, olha. Vocês receberam, e nesse caso receberam a mensagem, receberam a Jesus, creram e deixaram, abandonaram a velha maneira de se viver, os velhos hábitos. E por isso aqui temos como motivo de receber a Jesus, que a partir daí nós passamos a servir a Deus. E aí o texto exatamente diz isso, né? Que eles deixaram os ídolos, ou seja, a adoração a ídolos, a imagens, a coisas às quais eles admiravam e cultuavam, e passaram agora a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Passaram a compreender aonde realmente estava a vida. E aí nós temos então a compreensão, amados, de que porque nós recebemos a Jesus, o que acontece, né? Então, o que fazer, né? Ou o que fizemos lá atrás quando recebemos a Jesus? Primeira coisa que aconteceu na nossa vida, amados, diante do receber a Jesus, ela passou pelo arrependimento. O arrependimento dos nossos pecados, o arrependimento dos nossos erros, o arrependimento do nosso caminho errado, o arrependimento de vivermos na mentira, o arrependimento de vivermos uma vida vazia. Então esse arrependimento trouxe a nós, amados, a possibilidade, o caminho para se voltar para com Deus. Então você pode aí na sua revista, né, responder Atos 2:37, depois dos apóstolos estarem pregando a muitos, né, a multidão diante da mensagem pregada, a multidão diante do evangelho pregado, na maioria das vezes, ao final da mensagem, eles diziam, olha, o que faremos? O que faremos? O que eu devo fazer agora, depois de ouvir o que você está falando? Aí o texto de Atos 2:37 diz que Pedro respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, a mensagem ouvida, ela gerou reflexão. A reflexão gerou uma pergunta: que faremos? A resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Lembre-se, meus irmãos, de que, na verdade, para esta caminhada, para esta jornada, para o início da nossa vida com Cristo, nós precisamos ter nos arrependido. Se há uma coisa que eu preciso trazer à minha memória em relação à minha vida com Deus, é que eu preciso ter consciência de que lá atrás, quando eu comecei a frequentar uma igreja, eu precisei ter ciência de que eu estava ali, não porque eu estava melhorando os meus hábitos de vida, mas porque eu estava compreendendo a mensagem que estava me chamando ao arrependimento. Estava me chamando a nascer de novo. Estava me chamando a receber a Jesus. E para mim receber a Jesus, eu preciso me arrepender. Foi a mensagem de Pedro, foi a mensagem de Jesus Cristo, foi a mensagem de João Batista, e quando João Batista pregava, também as pessoas que estavam ali diziam, o que faremos? Os religiosos dizem, olha, o que faremos? Os publicanos disseram, o que faremos? Os soldados que ali estavam disseram, o que faremos? Aqui a multidão está dizendo para Pedro, o que faremos? Mateus 3:2 diz, o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As palavras de Jesus Cristo. O chamado dele para que nos arrependamos. Então, a nossa caminhada cristã, o nosso estar em Cristo, receber a Cristo, passou pelo arrependimento. E arrependimento precisa ser compreendido como mudança. A mudança de vida, a mudança na nossa direção de vida, a mudança do nosso pensamento, a mudança das nossas atitudes, a mudança de direção. E aí, quando eu penso em mudança de pensamento, olha, Deus está certo, eu estou errado. Quando eu penso sobre a mudança de atitude, olha, não foi eu que fiz. Mas eu posso agora agir diferente. Foi o outro que me gerou a raiva, foi o outro, mas eu posso perdoá-lo. A mudança de atitude. A mudança de direção, eu estava indo na minha direção, eu estava indo viver do meu jeito, mas agora eu me volto na direção oposta, eu vou viver do jeito de Deus, eu vou viver para Deus. Isto precisa fazer parte, amados, da nossa vida. Precisa fazer parte, amados, da nossa fé, porque é para aí que estamos sendo conduzidos. A fé está dentro desse receber a Jesus, ela faz parte daquilo que eu então faço, o que farei, o que refletirei, qual a ação, qual a atitude, qual o pensamento que terei. E a fé está lá me conduzindo como uma fé salvadora para receber a Cristo, para realmente passar a viver com Cristo a minha vida cristã. Então você tem aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1, na sua revista, e você pode responder. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Responda aí, A convicção de fatos que se não veem. Então, fé é acreditar naquilo que a Bíblia diz. É apropriar-se das promessas de Deus, é concordar com o que Deus diz. Observe, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isto, então, é a fé. E aí, nesse caso, ele continua. É abandonar a confiança em si mesmo e lançar-se nas mãos de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus. É impossível realmente se voltar para a direção de Deus, viver como Deus quer, sem esta fé. Porque sem ela, eu não agrado a Deus. Então, eu preciso tê-la em minha vida. Jesus é o autor e o consumador da fé, Hebreus 12:2. Então, a fé sou eu que tenho e passo a colocá-la em Deus? Não. Eu a tenho porque Jesus é o autor da fé. É aquilo que está no início da nossa lição. Me foi dado poder para me tornar filho de Deus. Eu não tinha esse poder. Eu não tinha capacidade de me tornar filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus porque eu criei em Jesus, na fé em que ele acreditava, em entregar a sua vida, em entender que eu poderia um dia entender a sua mensagem e a fé dele, por isso ele é o autor e consumador da fé. Eu passei a ter fé naquilo que ele fez por mim. Esse é o processo. Esse é o caminho e não o contrário. Então compreendamos nesse momento, dentro deste processo de fé, que faremos, nosso arrependimento e a nossa fé, e isto acontece mediante aquilo que Deus fez na nossa vida, naquilo que somente Deus pode fazer em nossa vida. Então a primeira coisa que Deus faz na vida do homem, diz respeito à regeneração. E o que é regeneração? É gerar de novo, é nascer de novo. E é uma agora criação espiritual, e por isso que não é uma mudança de hábitos na minha natureza humana, mas é receber uma nova natureza, como disse John Piper. Por isso que nascer de novo diz respeito a um nascimento não agora físico, porque nós não temos condições de nascer fisicamente novamente.
Mas é um nascer espiritual. É um nascer do Espírito. É um nascer pela mensagem do Senhor, porque a regeneração, ela acontece pela palavra do Senhor. Você pode anotar aí 1 Pedro, capítulo 3, versículo 23, você depois lê aí. O versículo 3 e o versículo 23 desse texto de 1 Pedro vai falar o seguinte, de que essa minha regeneração, ela acontece pela misericórdia de Deus. E por que eu necessitei da misericórdia? Por causa do meu pecado. Segundo, ela diz que esta regeneração, ela acontece pela palavra do Senhor. Então, é pelo que eu creio na palavra. É pelo que eu creio na mensagem, nas boas novas anunciadas, pregadas, e eu creio que ele me chama ao arrependimento. Se ele está me chamando ao arrependimento é porque existe algo errado em mim, ou havia algo errado em mim. Então não tem como eu me voltar para Deus sem me arrepender. O arrependimento precisa estar lá em nossa vida. Então, essa regeneração, né, ela acontece aqui em nossa vida, da parte de Deus, gerando esse novo nascimento, essa nova vida em nossas próprias vidas. 2 Coríntios 5,17, você pode responder na sua revista. Se alguém está em Cristo. Então, olha, se alguém sou eu ou você. O outro. O seu vizinho. Se alguém está em Cristo, nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso a importância do cultuar ao Senhor, nos encontrarmos como igreja, nos reunirmos para estudar a palavra, para louvar ao Senhor. Porque essas coisas que se fizeram novas, elas são aprendidas, vivenciadas nesse ambiente da igreja. É importante isso, e isso não está aqui, mas você vai ver que Cristo diz, olha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo aponta de que a continuidade de vida daqueles primeiros discípulos estaria dentro desse convívio da igreja. Porque na igreja nós ainda ouvimos algumas regras. Na igreja nós ainda ouvimos algumas coisas que Deus espera e quer de nós. Por isso esta nova vida, ela é vivida nesse ambiente. Ambiente chamado igreja, ambiente chamado corpo de Cristo, ambiente chamado edifício do Senhor. É nesse ambiente que nós, e vamos ver nas nossas lições aqui mais à frente, a importância, o tempo da igreja, o que significa, esse valor para as nossas vidas. Mas é lá que aprendemos as novas coisas, é lá que aprendemos o que é ser nova criatura, é lá que aprendemos o que venha então significar as coisas que passaram e as que novas estão diante de nós. Então é nesse ambiente. Mas leia também aí então, no final, né, da nossa da regeneração, quando ele repete João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então essa regeneração aconteceu me fazendo ou me tornando agora filho de Deus. Eu não era antes. E não era porque eu não tinha condições de ser. Por causa do meu pecado. Eu estava distante de Deus, distanciado de Deus, separado de Deus. Vimos isso na nossa primeira lição. Era essa a nossa condição. Então, se era essa a nossa condição quando começamos a nossa vida cristã, eu pergunto, será que o pecado ele deve estar presente na nossa vida hoje? Será que devemos agir de maneira pecaminosa, como se não tivesse tido significado o que eu entendi lá atrás? Será que eu posso ser filho de Deus ou ter me tornado filho de Deus lá atrás e talvez olhar para a minha vida hoje e perceber que teve coisa que não mudou? Ou pior ainda, que eu não quero mudar
em relação ao meu comportamento, em relação à minha visão da Bíblia. Porque o que nós temos nos últimos dias, amados, e principalmente quanto mais se aproxima a volta de Cristo, é algumas pessoas, o amor no coração de alguns se esfriando. O que percebemos em muitas vidas hoje é o que já existia antes, mas que se intensifica, olha, a rejeição pela palavra do Senhor, a rejeição pelo corpo, a igreja de Cristo. Ah, não, prefiro viver sem igreja. Eu vivo melhor minha vida com Deus aqui. Não é isso que a Escritura diz. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que os apóstolos continuaram ensinando. Na verdade, o autor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Não se afastar da igreja. Isso é sério. Afastar-se da igreja por causa de homens? Você se afasta da igreja por causa de você mesmo? Você se afasta do mundo por causa das coisas erradas que você vê? Você sai do mundo por causa das coisas que você vê? Tem como sair do mundo? Não tem. Então, na verdade, precisamos entender que ter recebido a Cristo tem significado para nós nas nossas vidas ainda hoje. A nova vida, ela precisa fazer parte da nossa vida hoje. E por isso essa lição ou essa revista, ela é importante em nos fazer lembrar, amados, se realmente ou aquilo que aconteceu conosco no passado, ele não é apenas um acontecimento do passado. É vivo, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, o que temos dentro da palavra do Senhor para a nossa vida hoje. O fato de termos nos tornado filhos de Deus, devemos viver hoje como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Segunda coisa que Deus faz, ou fez por nós, é a justificação. E a justificação é o ato de declarar. Justificação na palavra é o ato de declarar você livre da culpa do seu pecado. Romanos 5:1. Abra aí sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa paz com Deus, a nossa justificação, e a justificação é Deus nos declarar livres da culpa, nos declarar inocentes, porque fomos justificados, ou seja, cremos em Cristo. Então agora o Senhor nos perdoa o nosso pecado e perdoa, tirando de nós, de sobre nós, a punição do pecado. E aí nós vimos isso semana passada, que a punição do pecado é a morte. Então Deus tira a morte, por isso João disse, passou da morte para a vida. Você percebe como se entrelaçam as escrituras? Elas criam uma liga, uma continuidade, e elas se firmam. E por isso podemos ter a segurança da vida cristã, do que Deus declara, porque é uma coisa traz para com a outra. Então aqui na justificação, amados, nós somos livres da culpa, da condenação, porque Deus nos justificou. É Deus quem nos justifica. Isso é outra coisa que Deus faz quando nós recebemos a Jesus. Jó, certa vez, declarou: como pode o homem ser justo para com Deus? Como o homem pode ser justo para com Deus? Paulo responderia isso dizendo que o homem, ele na verdade, ele tem a sua justificação pela fé. O justo viverá pela fé, como declara lá Romanos capítulo 1, versículo 17, e a ideia de viver, o justo vive pela fé, ele é justo porque foi justificado. E essa justiça que agora ele vive, a maneira justa dele viver, mediante a justificação feita por Deus, ele vive pela fé.
Está vendo? Fé precisa estar presente em nossa vida, em nosso cotidiano, em todo momento das nossas vidas. Então a justificação livra você da culpa, traz paz ao seu coração, lhe dá direito e garantia da glória futura, ou seja, da vida eterna. A terceira coisa que Deus faz é a santificação. E aí, nesse caso, a santificação é mais um aspecto da salvação. E isso significa se tornar santo. Eu não sei por que as pessoas separam isso, nunca entendi, né, da dificuldade de entender a santidade na vida dela. Como se fosse algo que ela pudesse ter apenas no céu. A salvação é algo para a vida terrena. Se você pegar 1 Pedro, capítulo 1, você vai encontrar lá no versículo 17, 15, 16 lá, esse chamado à santidade, a viver a santidade, e precisa ser parte, fazer parte da nossa vida. Não sei por que algumas pessoas separam isso, mas tudo bem. Vamos lá. Tornar-se santo é a separação de algo por Deus para o seu uso. É você separar-se do mundo para pertencer a Deus. É ter comunhão com Ele, servi-lo com alegria. Isto é santidade. Isto é santificação. Então qual o problema de você deixar de fazer algumas coisas nesse mundo para fazer as coisas para Deus? De deixar de fazer algumas coisas que antes você fazia para agora fazer para Deus. Qual a dificuldade disso? A dificuldade talvez seja que você não quer abrir mão de algumas coisas na sua própria vida. E aí talvez essa seja a desculpa de alguns. Dizer, não tem como ser santo. Porque ele prefere alguns pecados. Porque ele escolheu quais são os pecados que Deus precisa perdoar na vida dele. E quais são os pecados que talvez não tem problema. Porque afinal de contas ele é pecador. Não tem como eu não... Não existe isso na vida cristã. O processo da regeneração não é apenas metade de você que foi regenerado. Não é apenas metade da sua vida que foi regenerada. Não é apenas metade dos seus pensamentos que foram regenerados. Se eu compreender que nascer de novo, uma nova vida, não é apenas a mudança de alguns pequenos hábitos, mas é a mudança de toda a minha vida, e isso precisa ser compreendido por mim. Então, por isso a minha luta hoje, na minha vida cristã, e não estar tão bem com Deus, ou seja, com o meu próximo, é porque talvez existem coisas na minha vida que eu realmente achei que eu poderia controlar. Que eu poderia, na verdade, dizer, Deus, talvez esta área da minha vida não é tão ruim. E aí talvez a nossa dificuldade. Mas se eu preciso entender que receber Jesus significou receber uma nova vida. E é ela agora que, aí, pastor, mas como é que acontece isso? Porque eu recebi, mas parece que tem coisa na minha vida. Você precisa agora permitir, depois da sua nova vida, depois do seu novo nascimento que foi gerado por Deus, você precisa agora ouvir, não nem permitir. Você precisa ouvir o que Deus diz na sua vida, aquilo que deve mudar. Você precisa ser ensinado pela Escritura. Você precisa ser ensinado pelo Espírito de Deus. Você precisa ser ensinado por homens e mulheres na sua vida. Qual a dificuldade disso? Você nasceu escrevendo? Você nasceu lendo? Não. Pessoas ao longo da sua vida fizeram parte da sua vida que você poderia talvez trazer a sua lembrança. Puxa, professora tal me ensinou a escrever. Professora X me ensinou a ler. Professor de matemática me ensinou a fazer contas. Por isso eu valorizo o meu dinheiro. Porque eu sei o que é, o que falta, quando não tem. Pessoas fizeram parte da sua vida. Qual a dificuldade de, na vida espiritual, você dizer assim, poxa, eu quero aprender com alguém. Eu quero ouvir alguém para aprender. Eu quero ouvir alguém para mudar algumas coisas na minha vida que precisam serem mudadas. E por que precisa ser mudada?
porque ele estava errado. Não é errado porque aquele homem diz. Eu espero que aquele homem que esteja te ensinando não esteja ensinando apenas uma ideia dele, homem, mas ensinando exatamente o que a Escritura diz que deve mudar na minha e na sua vida. Eu hoje sou pastor. Mas eu também já fui ovelha, eu também já fui um crente. Eu fui ensinado por um pastor. Fui ensinado por professores em escola bíblica. Eu digo para você que eu ainda estou aprendendo. Eu digo para você que ainda existe coisa na minha vida que eu estou levando ao confronto. Porque eu não devo me agradar. Então, olhar para essa escritura, olhar para esses textos, é entender aquilo que Deus faz em nós. E quando Deus faz a justificação, é o que Deus fez por você. É o que Deus fez por aquilo que você não tinha como fazer. Ele fez por você. E a santificação é o que Deus faz em você. Deus sabe aquilo que precisa mudar em você. Por isso, santidade ou santificação precisa fazer parte da nossa nova vida. E observe que, de repente, arrependimento, ou nascer de novo, começou algum dia na sua vida. E de que agora, no seu viver, o que precisa servir a sua vida é a santidade. E não simplesmente toda vez arrependimento. Eu preciso nascer de novo. Não, nascer de novo aconteceu uma única vez para toda a sua vida. O que precisa fazer parte da nossa vida hoje é a santidade. Ela é tema importante, necessário para a vida cristã. Para o começo da minha vida e para a continuidade da minha vida cristã. Precisa estar presente. E aí nós temos aí alguns... de que forma a santidade ela acontece em nossa própria vida. Primeira delas, ela se dá mediante a fé na obra redentora de Cristo. Atos 26, 18. Você pode abrir aí? Atos 26, 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a santificação é um processo que Deus faz em mim. Santificação é aquilo que Deus está agora conduzindo a minha vida, e Ele faz pela minha crença em Cristo, pela obra redentora de Cristo, e todos que são redimidos, todos que nascem de novo, todos que se arrependem, todos que têm fé, todos que são justificados, e todos que nasceram de novo, são agora também santificados. Não, talvez tenha um crente ou outro que talvez não vai ser tão... Ele faz isso na vida do crente. Ele faz isso na vida da pessoa regenerada. Pastor, parece que eu não consigo, parece que eu não quero. Reveja então em quem você crê. Porque talvez você só esteja vivendo religião. E nascer de novo não é simplesmente viver uma nova religião. Nascer de novo é receber uma nova vida. Ela também se dá mediante então a fé na obra redentora de Cristo, na leitura ou crença e obediência à Bíblia. João 17, 17. Então a santificação acontece diante da leitura, da crença e da obediência à Escritura. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí observe o problema aí. Por que alguns não conseguem se santificar? Porque algumas desculpas estão presentes na vida da pessoa.
E uma delas é, olha, a Bíblia é difícil de ser entendida. Então ele prefere rejeitar uma escola bíblica, porque a Bíblia é difícil de ser entendida, ele não vai a uma escola bíblica, porque a Bíblia é difícil de ser entendida, ele não lê a Bíblia, porque a Bíblia é difícil de ser entendida, ele vai ao culto, mas ele fecha os ouvidos para boa parte daquilo que está sendo pregado ou ensinado por um pastor. Até mesmo, talvez deveria mesmo, já que se ele ficar só pelo pastor, talvez seja um problema para a vida dele, porque o que o pastor prega, ele precisa confirmar na Bíblia. Ele precisa realmente ver se aquilo que tem sido pregado é o que a Escritura diz. É o mínimo. Então, a Bíblia está dizendo que a santificação na sua vida, ela acontece pela palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí observe que se eu estou dizendo que não tem como ser santo, quem que eu estou dizendo que é mentiroso? O próprio Deus. Porque o próprio Deus diz que a palavra, a Bíblia, a verdade, ela me ajuda na santificação. Ela me ajuda no processo de ser santo. Então aquilo que começou lá atrás na minha vida, quando eu recebi a Jesus, ela precisa ser algo que eu poderia olhar para trás e dizer, puxa vida, eu realmente tenho vivido uma nova vida. Porque os novos hábitos, o meu viver, a minha vida hoje no Senhor, ela é realmente diferente. Tem crentes hoje que parece que vivem do melhor para o pior hoje. Parece que eles estão vivendo o pior deles hoje, na vida cristã. Por N motivos. E é engraçado que, de repente, em nosso contexto de igreja brasileira, necessariamente não é por causa de perseguição. Porque se você parar para ouvir testemunhos de irmãos perseguidos por esse mundo, você vai ver o quanto que a sua fé, de repente, não está sendo em Cristo. Está sendo numa religião. Porque às vezes o pior nosso hoje não é por causa de perseguição, repito. Mas porque nós criamos um monte de picuinhas em nossa vida espiritual. Um monte de coisas assim, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele jeito, não gosto daquilo que ele fala, não gosto da sua voz, não gosto daquele louvor, não gosto daquele ministério de louvor, não gosto daquela líder de louvor. Aí realmente sua vida está pior. E deveria estar melhor. Porque se a Bíblia gera o que ela diz que gera, se a santidade é um processo de comunhão com Deus, então não posso dizer para a minha vida hoje, olha, eu não estou na igreja, mas graças a Deus eu estou muito bem com Deus. Então eu não sei se você está realmente lendo a Bíblia. Porque comunhão com Deus é comunhão com a sua igreja. Porque eu não posso estar bem com Deus e não estar tão bem com as outras pessoas em minha volta. Ou não querer comunhão com elas. Ou não querer estar com elas. A santidade ela acontece mediante a fé na obra redentora de Cristo, a leitura e crença e obediência à Bíblia, a renúncia ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18 e 19. 6, 18 e 19. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então observe, a santidade é possível a partir do momento que eu abandono o pecado. Talvez a pergunta a ser feita aqui é, eu quero abandonar o pecado? Eu quero abandonar o meu orgulho? Eu quero abandonar a mentira? Eu quero abandonar o meu rancor
que eu guardo por alguém, ou eu prefiro alimentar o meu rancor e manter a raiva, o ódio, a distância daquela pessoa. Eu quero abandonar as minhas concupiscências, ou seja, os meus desejos pecaminosos, eu quero abandonar. A questão está aqui. O que Paulo diz para nós aqui é isso. Porque eu alcanço a santidade quando eu abandono. E antes eu tinha oferecido para as coisas más, e que aquilo só gerava mais maldade. Por isso eu refleti agora há pouco que alguns crentes, em vez de estarem melhores, estão piores. Porque eles só alimentam o pecado, eles não estão alimentando justiça. Eles não estão alimentando santidade. Eles não estão buscando a verdade que santifica, que leva e conduz a comunhão com Deus, consecutivamente ao próximo. É esse o caminho que deveríamos trilhar. A santidade acontece mediante a fé na obra redentora de Cristo, na leitura e crença e obediência à Bíblia, a renúncia do pecado, a entrega da própria vida a Deus. Romanos 1:12. 12:1. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Apresentar-se a Deus ou entregar-se de maneira santa a Deus. Não existe outro caminho. Não existe outra perspectiva de vida cristã. Não existe. Santidade precisa fazer parte da vida cristã. Ela precisa ser um conceito entendido, compreendido, vivido pelo crente. Os argumentos posteriores a isso, eles devem ser ouvidos e aprendidos, se porventura eu penso o contrário. Se porventura eu continuo dizendo que não tem como ser, nesse mundo que a gente vive, não sei o quê, não pense em mundo perfeito como um mundo então de santidade. Adão e Eva viveram num mundo perfeito, santo, e foi lá que eles pecaram. Então não caminha nessa ideia não, como se você, em outras palavras, você dissesse para Deus assim, ó, Deus, se aqui fosse melhor, eu não tivesse tantos problemas, tantas tentações, não seria mais santo. Aí como se você dissesse, Deus, se eu pudesse estar lá no jardim do Éden, no lugar de Adão, eu faria diferente. Será? Será? Vamos lá. Você se torna participante da santidade de Deus através da entrega, da sua submissão, da sua obediência a Deus. Não se esqueça disso, em o nome de Jesus. Terceiro e último ponto da nossa lição: quais os sinais da nova vida? Nascer de novo, se tornar nova criatura. Jesus agora habitar na sua própria vida, controlar a sua vida. Na verdade, esse é o propósito. Isso precisa ser a compreensão do que foi ter recebido a Jesus. Quem tem controle da vida de Sérgio? Quem tem controle da sua vida? Então, o que passamos a ter, o que deve controlar a nossa vida? E aí nós temos o que deve controlar a nossa vida, ou seja, um novo amor, uma nova visão e compreensão espiritual, uma nova atitude para com o pecado, uma nova disposição em obedecer a Deus. Isto precisa fazer parte da nossa nova vida. Então vejamos aí alguns textos. Uma nova compreensão, um novo amor. Então Mateus capítulo 22, abra lá. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, por isso disse agora há pouco que não tem como simplesmente eu dizer assim: não, eu estou bem com Deus e não preciso da igreja. Não tem como, porque quando Deus nos convoca ao amá-lo, ele diz que o amor precisa ser o amor para com ele e o amor para com o próximo.
Então, o próximo, ele precisa estar diante da minha vida. E como eu disse no início, o ambiente da igreja é esse ambiente onde Deus espera que exercitemos esse amor para com o próximo. E esta igreja, ela vive em um mundo onde ela exerce esse amor para com o próximo. E as pessoas às vezes separam isso. Mas as pessoas não fazem isso pelos outros. Mas espera aí, o que é fazer isso pelo outro? Né? O que é que está sendo feito? O que é feito? Quando que é feito? Né? As pessoas não são vigiadas quanto ao que se faz para com o outro. Nós não estamos sendo chamados a viver uma vida atual que a gente vê nos programas de reality show, né, de estar tendo câmeras em todos os lugares vigiando as pessoas, né? Como elas se comportam, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, o que ela falou para o outro, o que deixou de falar. E parece que esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento trazido para a vida, né? Porque temos câmeras nas ruas, temos câmera no semáforo, temos câmera dentro de uma loja, e aí todo mundo vê todo mundo, então isso não faz parte da vida. E ainda que o fizesse, se isso gerasse o devido temor, mas isso não traz o devido temor. Porque as pessoas às vezes fazem isso, às vezes até debaixo das câmeras. Assaltos, roubos, mortes, estupros. Então aquilo não trouxe necessariamente um certo temor. A nossa vida vivida com o Senhor, ela é vivida diante de temor. Por compreender a responsabilidade da vida cristã. Então, esse amor para com Deus, eu estou bem com Deus, eu estou bem com o meu próximo. Esta ideia precisa estar lá. Então, nós temos nesta nova vida uma nova visão e compreensão espiritual. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Dentro desta nova vida, há uma nova compreensão de vida. E esta compreensão de vida, ela parte da Escritura, ela parte da minha vida com Deus, ela parte desse viver agora espiritual. Eu compreendo, eu discerno, eu entendo as coisas espirituais, ou as coisas da vida, a partir daquilo que Deus diz na Escritura. Porque a Escritura, amados, ela caminha em orientação em todas as áreas da nossa vida. Emocional, espiritual, financeira, não há nada que a Bíblia não fale, não toque como assunto, não traga como reflexão para as nossas vidas. Não há nada de fora disso, nada. Então, a minha nova vida, ela trouxe a mim uma nova visão espiritual de vida. Então, 1 Coríntios 2,14 traz esta ideia. Uma outra coisa que a nova vida trouxe foi uma nova atitude para com o pecado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Entende? Receber a Jesus, o que significa? Eu não posso ter recebido a Jesus e viver da mesma forma. E viver da mesma maneira. E estar no meio de pessoas e fazer coisas que talvez eu não deveria mais fazer. Não tem nada porque Deus me entende, Deus me aceita, Deus sabe que minha carne é fraca, Deus sabe que eu não dou conta, Deus sabe que eu não resisto. Não, Deus declarou o contrário em relação a isso. Você poderia ser diferente, você pode se santificar. Continuaremos pecando? A Escritura diz, a Escritura está dizendo, você vai continuar pecando? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Não, ele diz, versículo 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo
nele. Não tem como. A minha nova vida trouxe para mim uma nova perspectiva de vida fora do pecado. Eu passei a ter essa visão, eu vou discernir estas coisas. Eu vou aprender destas coisas. Pergunta é, novamente, eu quero abandonar o meu pecado? Eu quero desagradar a mim mesmo, diante do que eu gosto? Porque pecado não é ruim. Pecado é praticar o que eu gosto, o que me satisfaz. Ninguém comete pecado fazendo o que não agrada, que é ruim. Vamos lá. Por último, a minha nova vida é ter compreendido ou entender uma nova disposição em obedecer a Deus. Ele me concede isto. Até condição, força, para obedecer a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ele me dá condição para andar nele. Principalmente se eu afirmo, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Opa, eu e Deus aqui. Então esse Deus que você disse que afirma andar com ele, crer nele, você deve andar como ele andou. Ah, mas eu não vi Deus andando. Opa, Tomé. Tomé disse isso, né? Jesus disse, Tomé, se você vê a mim, você vê o Pai. Jesus nos ensinou a andar, a viver, a caminhar uns com os outros da melhor forma possível, por causa da nossa nova vida, de termos nascido de novo. Então, diante do que temos entendido até aqui, compreendamos então que eu e você temos uma nova vida. E nessa nova vida nós temos um novo amor, uma nova visão e compreensão espiritual, uma nova atitude para com o pecado, uma nova disposição em obedecer a Deus. Diante de tudo isso, tendo declarado tudo isso, então ele quer que nós permaneçamos nisto, fazendo a seguinte afirmação. Hebreus 12, 2. Jesus, ou continuemos olhando para Jesus, porque olhando para Jesus é que nós vamos dar conta de fazer tudo isso. E é olhando para Jesus que nós devemos lembrar que ele é o autor e consumador da fé. Então, se eu preciso de força para continuar tendo a minha fé, é nele que eu preciso estar. Ele é o autor. Ele é o consumador da fé. Então, a fé que eu devo ter para vivenciar estas coisas e vencer estas coisas precisa ser focada olhando para Jesus. Por isso, ter recebido a Jesus é continuar vivendo e olhando para Jesus. 1 Pedro, abra aí, 1,18. 1 Pedro 1,18. Versículo 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Vou repetir. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Olha que o nosso viver foi considerado por Deus como vazia. Toda a nossa vida, imagina. Os projetos, planos, sonhos, realizações, empregos, salários, casas, carros, plano de saúde, seguro de vida, lazer, futebol, academia. Deus nos retirou desta vida vazia. Porque ter todas estas coisas e não ter a Jesus é estar morto. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Ele nos lembra
de que a nossa vida vivendo hoje precisa ser vivida diante desta lembrança de que Cristo pagou por nós um alto preço para nos ter ao lado dele, para que Deus nos chamasse de filhos e nós tivéssemos o privilégio, a bênção de chamá-lo de Pai. Jesus pagou um alto preço por isso. Ter recebido a Jesus é lembrar o alto preço que foi pago, não somente lá atrás, quando eu entreguei a minha vida para Ele, ou quando Ele morreu, mas lembrar de que este alto preço precisa ser trazido para a nossa vida hoje, no presente, para que eu não me esqueça, para que minha luta contra o pecado, ela seja possível ser vivida, porque Jesus pagou um preço muito maior por mim, do que o que eu tenho que pagar agora, simplesmente tendo que dizer não aos meus desejos, ao meu pecado. Então, meus irmãos, resumindo, o que significou receber a Jesus? Significou arrependimento, mas fé, mas regeneração, mas justificação. Receber a Jesus Cristo, mais santificação. Isto se tornou igual à salvação. A salvação é igual a uma nova vida. E uma nova vida é igual a amor, uma nova visão, uma nova atitude, uma nova disposição, um novo olhar diante da vida. Receber a Jesus Cristo é a possibilidade agora de viver realmente a vida. Não existe vida fora de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos vida, a vivermos a vida. E aí eu lembro aqui, de João capítulo 10, parte final do versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Observe, ele veio para nos dar vida. Então, se Cristo já veio, temos nós a possibilidade de viver esta vida abundante nele, com o Senhor, diante desta vida, com seus desafios, mas ainda diante dela enxergarmos uma vida que está diante de nós, que é Cristo. Que Deus nos ajude a passarmos por este momento de tantas mortes. Este é o relato que a gente ouve todos os dias. Morte, morte, morte. Não se esqueça que ter recebido a Cristo é estar vivo. Ter recebido a Cristo é, ainda que morramos, vivermos ou viveremos, como ele prometeu, conversando com as irmãs de Lázaro, anunciando para nós o que é crer nele, que é termos vida. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a vivermos, tá? A vivermos esse momento. Estarmos vivos. A de que diante desse momento que passamos de lutas, a enxergarmos a vida que está em Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a você, sua vida, sua família. E aí, domingo que vem, nossa terceira lição. Como posso ter certeza da vida eterna? Então, como posso ter certeza, de que realmente eu fui salvo? Semana que vem, domingo, então, nós estaremos estudando essa lição. Que Deus abençoe. Deus continue guardando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, pela tua palavra, pelo significado que não está no passado. Não ficou no passado, Deus, diante desta lição hoje, de que receber a Cristo é algo que aconteceu lá atrás e acabou, e talvez depois disso seja o que Deus quiser. Não é assim que vivemos. Muito pelo contrário. O que aconteceu lá atrás ao entregarmos a nossa vida a Jesus, ao recebermos a Jesus, é algo significativo, profundo, ó Deus, real e vivo hoje para com as nossas vidas. E que esta verdade esteja sendo vivida diante dos desafios que temos, que passamos,
mas que encontremos em todo momento a companhia certa da tua presença conosco hoje. Como o Senhor mesmo disse, o Senhor estaria conosco até a consumação do século. Que esta verdade faça parte, Deus, em nome de Jesus, de todo o tempo e de todo o momento que passemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Tenham todos um bom dia.